Então, o programa de hoje, quero continuar meu assunto sobre o seminário do Bert e da Sophie Hellinger aqui no Brasil e o quanto isso trouxe, né, de informação. E é interessante que uma pergunta simples traz, né, leva a uma resposta simples, porém tão profunda. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre o vício do cigarro. Então, o que é mostrado numa constelação familiar é que todos os vícios têm a ver com a falta do pai. E a pessoa pode dizer, mas eu tive meu pai, né? Então, como a gente teve o nosso pai e a nossa mãe, a gente acha que tudo bem. Eles me criaram, tá tudo bem. Gente, só abrindo mesmo uma constelação familiar, né, que a gente consegue ver exatamente o que a nossa criança vivenciou na nossa infância ou o que nós como adultos ainda não fizemos em relação aos nossos pais, ainda não compreendemos, ainda não aceitamos, ainda não movimentamos. Existem muitas coisas ocultas que atuam por trás das situações. Então, uma pessoa que, por exemplo, está vivendo uma crise financeira, ela acha que o problema dela é em relação ao dinheiro. E de repente a gente abre uma constelação e é mostrado uma outra coisa. E a pessoa fala, mas o que tem a ver, Simone, a minha relação com a minha mãe ou com algo que aconteceu com a minha avó e o dinheiro? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque a gente se vê fragmentado. E principalmente porque a gente não se vê. O fato, assim, a grande verdade é essa. E a gente, quando faz uma constelação e coloca alguém ali para ser um representante seu e ver realmente o que está acontecendo com a sua vida, né? Por isso que é interessante que quanto menos a gente fale, a não ser de fatos, né? Então, às vezes a gente pergunta fatos. Alguém foi assassinado, sua mãe, seu pai tiveram um aborto, você teve um aborto, ou alguém, né, da sua família deu um filho, ou teve um filho fora do casamento, enfim, fatos, né? Mas não, minha mãe era isso, meu pai era aquilo, né? Mas nesse sentido. Por quê, gente? Porque os fatos que não foram vistos, de alguma forma, eles serão manifestados. Então, tudo o que acontece de forma repetitiva na sua vida ou na vida dos seus antepassados, que vem vindo de geração para geração, os fatos repetitivos, eles só acontecem porque precisa ser visto algo que ainda está oculto. Por isso é interessante fazer uma constelação familiar, né? Então, uma pessoa numa reunião lá, que tem você pode ser membro da Hellinger Schule, né? Que é a escola Hellinger, e você pode participar de uma reunião especial que eles fazem quando eles estão, né, nesses seminários. E nessa reunião uma pessoa falou, olha, eu quero parar de fumar. Então ela falou, cada vez que você colocar um cigarro na sua boca e tragar, você pode dizer, pai, papai, assim eu posso inalar você e posso ter você no meu coração ou no meu corpo. E o que isso quer dizer, né? Vou falar, mas eu tenho que inalar meu pai? Que coisa louca, que coisa absurda, né? Mas não é isso. É poder ter o pai próximo, né? Um filho, por exemplo, que não pode se aproximar do pai porque a mãe fala tão mal do pai ou o casamento deles teve algum problema, né? E eles não se aproximam mais. E a mãe foi a que fez tudo pelo filho, né? Eu digo tudo no sentido, de repente pagou as contas, sustentou, criou, educou, né? Fez toda essa parte. Então ela se considera, obviamente, por ter feito isso, melhor ou muito maior do que a importância do pai. Então, isso não é dito muitas vezes. A mãe às vezes não fala isso. Mas o filho, em homenagem à mãe, ele não se aproxima do pai, porque fala, poxa, eu vou trair a minha mãe se eu fizer isso. Como que eu vou poder amar o meu pai na mesma proporção,
se proporcionalmente a minha mãe fez mais do que o meu pai por mim. Porém, o próprio corpo e a própria vida e os acontecimentos e as emoções nos colocam de frente novamente para essa situação. Então, secretamente, uma pessoa que fuma, secretamente, essa pessoa de alguma forma se aproxima do pai. Todos os vícios, eles têm relação com a falta do pai. E daí você pode dizer, nossa, mas meu pai sempre morou com a minha mãe, sempre esteve dentro de casa. Mas que importância ele tinha para sua mãe? Ou que importância ele teve para a família? Ou o pai estava disponível realmente para o filho? Porque também pode acontecer isso, né? O pai, às vezes, está, de alguma forma, olhando ainda para algo muito grave que aconteceu na família dele ou na vida dele. E se isso acontece, essa pessoa não fica, obviamente, disponível, nem como homem, nem como marido e nem como pai. Então, quando a gente pode, através desse movimento da constelação, olhar para o nosso pai, andar em direção a ele, abraçar o nosso pai. Para as pessoas que nunca, de repente, viram o pai ou não sabem quem é o pai. Então, tem gente que fala, eu não tenho nem o sobrenome do meu pai, porque o meu pai não me registrou. Eu não sei se meu pai está vivo, se meu pai está morto, se meu pai existe. Então, assim, pode não existir agora, mas existiu. E você tem 50% de você do seu pai. E quando você tem a oportunidade de agora sim tomar esses outros 50% de vida, então o respirar, né, o estar vivo, também representa eu tomo a vida, a parte da vida do meu pai. Agora essa outra metade que faltava, né, porque só existe a concepção 50-50, né, não tem outra forma. Quando eu realmente agora assumo, né, eu inspiro, respiro, né, o meu pai, eu inalo o meu pai, porque eu agora inalo a outra parte da minha vida, que eu ainda não tinha recebido, né. Então muita gente fala, eu me sinto segura quando eu fumo, né, eu sinto paz, eu sinto tranquilidade, eu me sinto mais calma, né, ou mais calmo. Por que isso? Porque de alguma forma faltou tudo isso do próprio pai, né? Então é como se agora eu posso ter essa paz, essa tranquilidade, essa segurança, essa não ansiedade, né? Porque agora eu pude receber tudo isso do meu pai através do cigarro, né? Então um filho que também não recebeu isso do pai, de alguma forma através do cigarro, ele também tenta ir embora. Então não ser reconhecido pelo pai, não se sentiu bem-vindo, né, quando chegou, meu pai nem foi na maternidade, ou meu pai queria um filho homem, né, e eu nasci, ou meu pai queria uma filha e nasci eu, um homem. E então foi uma decepção para os pais, na época que não tinha ultrassom principalmente, né? E quando também ainda existe isso, né? Muitos homens achavam que para eles para eles se sentirem homens, eles tinham que ter filhos homens. Então, quando nasciam filhas, né, mulheres, eles perdiam um pouco dessa masculinidade, né? E hoje é sabido que na verdade eles culpavam até a mulher, mas a gente sabe que é o próprio homem que na verdade, entre aspas, determina isso. Então, gente, perceba, você que fuma, né, ou que ainda fuma, o quanto você precisa, talvez, ou ainda precisa da autorização para receberem essa parte da sua vida com gratidão do seu pai. Você não precisa que ele te dê isso, que ele faça algum movimento em relação a isso. Mas você pode fazer um movimento em relação ao seu pai, né? Você pode fechar os olhos,
olhar para o seu pai e dizer: pai, por favor. E só quando a gente sente isso e quando a gente se dá a chance de ver que imagens chegam depois que nós falamos isso para o nosso pai, esteja ele onde ele estiver, não importa, né? O quanto agora eu posso receber a vida, o essencial do meu pai, o quanto eu posso inspirar a vida, né? E me sentir inspirado pela vida, me sentir mais preparado para arriscar mais, para viajar mais, para ter mais prazer, né? Porque geralmente, né, os homens, eles trazem e levam isso para os filhos, essa leveza, porque a mãe, ela tem, né, toda a responsabilidade, toda a tarefa, né, que é exigido dela, né, de ter um bebê, de estar ali presente, de perceber, de ter a capacidade de perceber o que está acontecendo com o filho. E o pai tem essa outra parte, né, uma parte mais também profunda, mas mais leve, uma parte de mais prazer, de mais arriscar, de mais sonhar também em relação à vida. Então, quando uma pessoa se ocupa inteiramente dessa outra parte que falta, ela deixa de fumar, né? Porque isso já não faz mais sentido na vida dela, ela já tem tudo, ela já se sente plena. E agora ela pode arrumar prazeres que vão além, né, da gratidão, né, dos nossos pais. A gente sente força, sente a mão dos nossos pais no nosso ombro, nos abençoando e torcendo, né, também para que a gente faça algo de bom, que a gente caminhe um pedaço maior do que eles já caminharam, né? Então que a gente possa olhar para os nossos antepassados e deixar que o nosso pai também inale o próprio pai, né? Também receba o próprio pai, e que o nosso avô também possa receber e inalar, né, o nosso próprio bisavô, sem precisar transformar isso em algo secreto, que seja algo claro. E assim a gente pode se aproximar da figura masculina, dos arquétipos, né, masculinos, e a gente pode voltar a ter um contato melhor com chefes, com homens, né, no sentido geral, com às vezes irmãos homens que a gente não se dava bem, e novamente a gente pode se conectar.